Torcida do Corinthians fica pé da vida com Vitor Pereira em relação ao Luan. Rival do Corinthians é detonado pela imprensa e torcida chega a vaiar o time. William vê pedido para sair do Corinthians e situação preocupa fiel e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, com um empate em 1 a 1, alguns jogadores reservas do Corinthians voltaram a provar que ainda não estão no nível buscado pelo clube nesses últimos meses. Xavier e Rony são um exemplo disso. Foram dois jogadores que mostraram pouco, fizeram lá o feijão com arroz bem meia boca, e de quebra ainda teve a entregada do Xavier, que já não é tão novidade assim para fiel. Por outro lado, há de se destacar a partida de Robert Renan e Gustavo Mosquito. Na minha visão, diferentemente do que muitos estão falando, eu achei sim que foi um bom jogo do Mosquito em termos de participação, tanto que no primeiro tempo quase todas as jogadas de ataque saíam do pé dele, seja pela direita ou pela esquerda. Mesmo errando, mesmo pecando em fundamentos básicos como chutar com a perna ruim, ele conseguia se movimentar bem e sempre receber em condições de chegar com perigo. Já o zagueiro fez sua estreia com 18 anos de idade e mostrou muita segurança com a bola no pé. Teve ali uma falha ou outra na defesa, sim, mas no geral eu achei ele tão seguro quanto João Victor em 2022. Para mim foram bons nomes nesse jogo. Agora, o segundo tempo foi um desastre, né? Não só ficou sem produzir nada durante 45 minutos, como também ainda teve aquela troca inexplicável do Juliano pelo Du. E assim, nada contra esses dois, mas ali eu acho que o Vitor Pereira errou demais, porque sendo volante ou não, Xavier e Rony já não estavam entregando tanto pro time, e não tinham por que os dois continuarem ali, fora que o Juliano também estava jogando bem, né? Bom, mas pelo menos essa troca só provou a ineficácia do Luan, que mesmo sendo pedido pela torcida, sendo um dos poucos meias naquele banco, né, meias de criatividade, e que tinha ali a partida perfeita para entrar e mostrar serviço, perdeu espaço para garotada e novamente amargou na reserva. Na coletiva, Vitor explica que ele só treinou uma vez com o grupo e que ainda precisa mostrar mais para estar no nível dos demais. Ou seja, esqueçam, se ele não jogou nem contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, não vai ser contra um Coritiba, contra um Atlético Goianiense que ele vai jogar, né? Bom, por fim, há de se ressaltar ainda a partida de Giovani e Wesley, dois garotos que jogaram muita bola, entraram ali com a pressão de precisar reverter o resultado pro Corinthians, e o Wesley ainda quase fez um gol, né? Meteu uma cabeçada na bola ali com poucos minutos em campo e quase vira a partida para o Corinthians. Ele e o Giovani no ataque, para mim, foram os melhores jogadores do Corinthians no segundo tempo em termos do que eles podiam produzir, né? Não dá para falar ali também que eles tinham que fazer o gol, que tinham que entrar para decidir ou nada disso, mas na proposta que eles entraram de estrear, de poder ali fazer um jogo no profissional junto com os demais jogadores, pra mim eles foram muito bem, assim como o Mantuan também, né, não dá pra deixar de fora, mas foi um pouquinho fominha, né? Enfim, os dois ainda têm futuro nesse time, mas aqui só um adendo, creio que se o Pedro não estivesse na seleção brasileira, seria ele que iria entrar e não o Wesley, né, mas tá tudo certo. E aí, fiel, o que vocês acharam desse jogo? Foi realmente um desastre como pareceu? Ou já dava pra esperar algo do tipo por causa do time que não foi lá com todos os jogadores titulares? Comentem aí. Agora aqui só um destaque para alguma das palavras ditas por Vitor Pereira na coletiva em relação principalmente a Xavier. Abre aspas. O Xavier sabe perfeitamente desde o primeiro treino que fez comigo que ele tem uma força de natureza. E para jogar como primeiro volante é preciso ter qualidades. Ler a pressão antes de receber a bola, girar bem o jogo para os corredores e hoje no gol provou exatamente isso. Não leu a pressão, achava que estava sozinho e perdeu a bola ao receber o contato. Não estou responsabilizando, mas ele precisa evoluir para receber mais chances. Pois é, foi bem direto e reto ao falar sobre o garoto, explicou a situação dele de forma clara e no final ainda deu um aviso que ele precisa melhorar, senão não vai ter mais chances nesse time. E detalhe, nesse jogo a ideia era que o Cantillo jogasse ao lado do Rony, mas como ele acabou pegando uma forte gripe de repente, preferiram colocar o Xavier no lugar, ou seja, nem num jogo de terceiro reserva ele iria jogar. Então não se surpreendam se daqui a algumas semanas o Corinthians anunciá-lo num time de Série B por empréstimo até o final do ano, porque realmente já não tem mais clima pro garoto por aqui. Lembrando que ele tem contrato até o início de 2023, e caso não renove com o Timão, já poderá assinar um pré-contrato a partir de agosto de 2022, certo?
No jogo de ontem, o lateral direito Fagner pôde voltar a campo depois de ter cumprido seu último jogo de suspensão pelo Brasileiro contra o Avaí. O jogador entrou para jogar somente os primeiros 45 minutos, mas apenas isso já foi o bastante para ele completar a marca de 450 jogos pelo Corinthians. Em entrevista, ele diz que nunca imaginou alcançar esse número expressivo pelo clube, e ainda cita que tem mais 2 anos e meio de contrato, pretende prolongar e chegar a 500, 600, talvez 700 jogos, ou até onde ele puder, né? Atualmente com 32 anos, o lateral direito se tornou o 13º jogador com mais partidas pelo clube, e mesmo o mais velho, ele diz que ainda mira estar na Copa do Mundo no final desse ano. E é claro, se dependesse só dele, já estaria lá há muito e muito tempo, até porque a lateral direita do Brasil hoje já não tem mais uma unanimidade depois do Daniel Alves, né? Mas para a seleção parece que brasileiro bom mesmo só os que estão na Europa, e a gente sabe que não é assim. Enfim, é válido lembrar também que pelo Timão, durante esses 450 jogos, Fagner balançou as redes 12 vezes e teve mais ou menos 36 assistências anotadas em seu nome. Além disso, também foi responsável por marcar o gol de número 11.000 na história do Timão, fora os 5 títulos que ele conquistou, né? Mas e aí, fiel, pra vocês, dá pra dizer que hoje o Fagner já está na primeira prateleira de ídolos do Timão ou ainda é cedo demais? Comentem aí. E se vocês acham que a fase do Corinthians não é lá das melhores, por mais que venha correspondendo nesses últimos jogos, eu tenho certeza que dá pra dizer que a fase do Boca é muito, mas muito pior que a nossa. Pois é, o nosso próximo adversário na Libertadores, na próxima terça, vive uma crise tremenda, chegando ao ponto da torcida vaiar o time durante o empate em 1-1 contra o Godoy Cruz pelo campeonato argentino, coisa rara de se ver na Bombonera. Detalhe que a equipe de Sebastián Battaglia também vem lutando para conseguir a classificação para a segunda fase do torneio. No momento, eles estão ocupando o 4º lugar do grupo B com 18 pontos, e só tem aí mais 7 jogos para definir se vão chegar na segunda fase ou não. E isso, claro, vem causando a maior turbulência na imprensa da Argentina, que chega a dizer que essa é a maior crise dos últimos anos. Então assim, certamente tudo isso é muito bom pra gente, porque além de pegar um adversário em crise, que vai chegar muito mais pressionado aqui em São Paulo, imagino eu que teremos total liberdade para propor o jogo e passar o trator em cima deles. Claro, muita coisa também pode acontecer nesse derby do final de semana, só que se a gente manter o ritmo desses últimos jogos, esse time claramente vai passar o rodo no Boca e vingar aquele jogo de 2013. Provável titular do Corinthians nos próximos 2 jogos, o Willian assustou a Fiel com uma provável saída do Timão no futuro. Isso porque, segundo algumas informações de Flávio Ortega, a família do jogador ainda não se recuperou das ameaças sofridas por alguns torcedores e estão querendo que o jogador deixe o clube e retorne para a Europa ainda nesse ano. As filhas dele, principalmente, estão com medo de ir para a escola, de sair para brincar, e até o próprio jogador já começa a entrar e sair com segurança do CT. Por outro lado, o camisa 10 deseja ficar no Brasil, apesar de todos esses problemas, e por enquanto seu desejo deve prevalecer em meio a todo o receio de sua família. E assim, não seria eu que iria criticá-lo caso ele realmente optasse por sair. Esse era um dos maiores problemas que ele relatava quando era questionado sobre uma possível volta ao Brasil. E agora que ele já passou por isso e de uma forma não tão legal, não consigo tirar a razão da família dele de pedirem para voltar para a Europa. Enfim, até o momento o jogador não se pronunciou oficialmente sobre esse caso, mas felizmente posso dizer para vocês que no momento não há qualquer movimentação nos bastidores para a saída do camisa 10, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!